Bem-vindo ao nosso módulo 5 da aula 4. O objeto de discussão agora é a obrigação solidária ativa. A obrigação é solidária ativa quando nós temos mais de um credor que, por lei ou em razão de contrato, ou seja, da vontade das partes, permite que cada um dos credores cobre até o todo da prestação devida pelo devedor. Então, no próximo slide, nós vamos visualizar que o conceito de obrigação solidária ativa vem expresso no artigo 267. E justamente lá nós vemos que cada credor solidário tem direito a cobrar até o todo, até 100%, portanto, da prestação devida pelo devedor. Nessa imagem, nós visualizamos a relação externa entre devedor e credores. A solidariedade, ela sempre vincula esse aspecto de relação externa. A parte dela, nós temos uma relação interna entre devedores. Quando nós falamos que a solidariedade se dá apenas na relação externa, quer dizer que esse primeiro credor aqui, ele pode cobrar toda a dívida do devedor sozinho, mesma coisa o segundo. Mas entre eles, internamente isso não existe. Internamente, cada um tem direito a receber uma cota. Portanto, a obrigação solidária ativa se conceitua como aquela em que cada credor pode cobrar o todo, embora internamente tenha direito a receber cota. O que acontece se houve o vencimento da dívida, o devedor não pagou e apenas um dos credores promoveu a ação de cobrança? A partir do momento que o devedor é acionado, só será válido o pagamento feito aquele credor que promoveu a ação judicial. Se nós colocássemos isso na situação concreta aqui, se por acaso fossem Luana e Leandro credores solidários por cláusula do valor de 690 mil, quer dizer que a Luana sozinha poderia cobrar os 690 mil, assim como o Leandro. Mas internamente, cada um, se por exemplo a Luana receber sozinha, internamente ela vai ter que dar quanto para o Leandro? 345 mil. Se a Luana promoveu a ação judicial, que não foi cobrando dos três devedores o pagamento dos 690 mil. O que acontece se eles resolverem pagar para o Leandro e a Luana foi quem promoveu a ação judicial? Quem paga mal poderá ser levado a pagar duas vezes. Portanto, nos termos do 268, só será válido o pagamento feito àquele credor solidário que promoveu a demanda. Então, no 268, enquanto alguns dos credores solidários não demandarem o devedor comum, a qualquer deles poderá este pagar. Via de consequência, a partir do momento que um acionar, só este terá legitimidade para receber, de modo válido. Legitimidade no sentido de que, se o outro credor sentisse vexado, sentisse lesado, ele poderá vir a cobrar indenização dos devedores. Próximo. Agora nós temos uma imagem que reflete, além das relações externas de credores e devedor, a relação interna entre credores. Essa regulamentação vista aqui, ela identifica a regulamentação na relação interna, começando pelo pagamento parcial. O que acontece se os três devedores, Laurindo, Liane e Leopoldo, não pagam um total de 690 mil, pagam 600 mil? O que acontece com os 90 mil que ainda estão pendentes de pagamento? Continuam os dois credores solidários a receber os 90 mil. Imagina que os 600 mil foram recebidos na totalidade pelo Leandro. Pode ele receber os outros 90 mil? Pode. Eles continuam os credores solidários, Luana e Leandro, vinculados solidariamente
por essa parte remanescente. E se por acaso um dos credores solidários fizer a remissão, ou seja, perdoar a dívida de um dos devedores. Então imagina aqui, primeira situação, imagina que a Luana e o Leandro têm só um devedor. Um sujeito só deve os 690 mil e o Leandro perdoa a dívida dele. O que acontece nesse caso? A Luana não perdoa ninguém. É como se o Leandro tomasse para ele a dívida. Ele perdoou a dívida daquele devedor. Mas a Luana tem direito a cobrar a cota na relação interna que lhe seria de direito. Portanto, dos 690 mil perdoados pelo Leandro, a Luana tem direito de cobrar do Leandro os 345 mil que lhe cabiam. Pode voltar, por favor. Obrigada. Ou seja, quando nós aplicamos o 272, quer dizer que o credor que remite, ele fica responsável por entregar a cota na relação interna do outro. No nosso problema aqui, mesmo sendo 3 devedores, imagina que houve a remissão pelo Leandro do Laurindo. Leandro perdoou Laurindo. Isso quer dizer que ele perdoou 230 mil reais na cota interna desse devedor. Quer dizer que a Luana vai poder cobrar ali os 230, portanto, os 460 dos outros devedores. Mas imagina que não consegue cobrar e essa cota já recebida pelo Leandro. Então, poderá a Luana cobrar do Leandro com base no 272 a cota que lhe é devida dentro do que foi remetido. É a aplicação do 272. Regra bem importante agora. O que acontece se um desses credores solidários falecer? Morreu. Morreu a Luana. Vamos matar a Luana agora. Morreu a Luana e deixou um filho. O filho não fica solidário ao Leandro. A solidariedade, ela só vincula os credores solidários diretamente. Não se repassa para os herdeiros solidariedade. O que se repassa é o patrimônio. Portanto, se a Luana deixou um filho, o crédito dos 690 mil de 345 mil reais são devidos ao herdeiro? Sim. O patrimônio? Sim. Mas o herdeiro não consegue cobrar o todo. O que acontece se a Luana deixou 2 filhos? O crédito da Luana é de 345 mil. Portanto, cada um dos herdeiros, na sua cota parte da herança, terá direito a receber 172.500. Portanto, pode cobrar dos devedores até, ou melhor, essa cota parte, esse limite. Essa regra do 270, ela não se aplica caso estejamos falando que são credores de um objeto, prestação indivisível. Se não fosse a entrega do dinheiro, que é divisível, mas fosse a entrega de um automóvel nesse valor, aí poderia cada herdeiro cobrar o todo. Seguindo. Na solidariedade ativa, nós temos o Instituto da Exceção Pessoal. Embora tenha esse termo esdrúxulo, um pouquinho diferente, nós estamos falando no direito material civil, quando tratamos de exceção, do que no direito processual nós denominamos de defesa. Portanto, exceção pessoal são as defesas pessoais que poderão ser arguídas em razão daquele credor solidário específico. É o caso, por exemplo, do erro, do dolo, da coação, da fraude, da lesão e do estado de perigo. Então imagina que o Laurindo, quando é cobrado dos 690 mil, ele diz assim: olha, eu fui coagido pelo Leandro a me comprometer ao pagamento desse valor ao credor solidário Leandro. Luana não me coagiu, só o Leandro.
O que acontece nesse caso? Com base no 273 e no 274, essa defesa é pessoal ao credor que praticou o vício de consentimento, nesse caso, ao responsável pelo vício de consentimento. Portanto, se houver anulação decorrente da coação, só abate o crédito do Leandro, não prejudica a Luana. Ok? Ela tem direito a receber a cota parte dela, descontada a parte que caberia ao Leandro. Se nós estivéssemos falando de defesas, ou seja, de exceções gerais, por exemplo, a prescrição, se a dívida que estivesse sendo cobrada já estivesse prescrita, se tivesse passado um lapso temporal de mais de 10 anos e a prescrição pelo 205 já teve a fluência total do seu prazo. A prescrição ela ocorre para os dois credores solidários, portanto, ela se denomina exceção comum, ela é comum a todos os credores, portanto, aí atingiria a Luana. Então, vamos aplicar e entender o 273 e o 274. Então, no 273, a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Então, no exemplo, se quem praticou a coação foi o Leandro e quem cobra é a Luana, não pode ser oposta a ela a defesa pessoal, ou seja, a exceção pessoal. Então, ela só vale ao praticante da coação, ou seja, ao Leandro. 274. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge os demais, que é o exemplo da Luana não ter sua cota anulada também se ela não praticou a coação. Mas o julgamento favorável aproveita-lhes, ou seja, se considerado que não houve coação, ela vai poder cobrar o todo, sem prejuízo da exceção pessoal que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer deles. Então, exceto se estivermos falando de outras exceções, de outras defesas contra o mesmo ou outros credores solidários. E o que acontece se são credores solidários de um objeto e não de dinheiro? E esse objeto vem a perecer, desaparecer. O que acontece com o negócio conforme o 271? Resolve-se em perdas e danos. E nesse caso, diferente da obrigação indivisível, a obrigação solidária continua solidária. Então, imagina que Luana e Leandro combinaram que os R$690 mil corresponderia à entrega de um maquinário nesse valor, responsabilizando-se pelo crédito solidariamente. Imagina que pegou fogo na empresa e não há possibilidade da entrega do maquinário, pereceu o maquinário. Converte-se em perdas e danos, então não vai entregar mais a máquina, mas vai cobrar Luana e Leandro o valor em dinheiro de 690 mil, mantendo-se a solidariedade, conforme o 271. Então, 271, convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste para todos os efeitos a solidariedade. Ou seja, a Luana sozinha pode cobrar os 690 mil. Próximo. Então, aqui nós temos a aplicação, em uma situação concreta, da solidariedade ativa. Então, o casal tem uma conta bancária conjunta, um dos consortes emitiu cheques sem fundo e o banco, ao cobrar, não cobrou do emitente, cobrou do seu cônjuge, que tem a conta conjunta. Na jurisprudência que a gente observa aqui, quem não emitiu o cheque não responde pelo pagamento da cártula, visto que a solidariedade se dá quanto ao crédito bancário, mas não quanto ao débito. Próximo. Terminadas então as considerações sobre a solidariedade ativa, passamos agora ao módulo 6, na sequência, tratando da solidariedade passiva.